eletrônica durante esse período. No entanto, o que preocupa a população é o aumento visível de crimes que ocorrem nessa época. Além disso, na saidinha de 2022 para 2023, quase 5% dos detentos não retornaram aos presídios. Para a gente começar essa rodada de hoje, o programa, o mestre Zé Maria Trindade já está aqui comigo. Fala, Zé, uma ótima noite para você, um Feliz Natal em primeiro lugar, mas eu quero entender de você o seguinte, Zé, por que o Brasil repete uma política pública fracassada há tantos anos? Pois é, Felipe, tem muito casado por aí que nunca matou, nunca roubou e não tem saidinha nem saidão e vai tentar essa escapada, que são 4 por ano, né? Muito boa noite Mota, boa noite Beraldo e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is sempre, e isso é muito bom. Pois é, né? Chegou o Natal, chegou o dia de mais uma saidinha ou saidão. São 4 saídas por ano. Eu não me esqueço, está cravado aqui na minha cabeça quando um advogado me disse que estava no Supremo pleiteando e conseguiu a saída para o Dia dos Pais para Richthofen, aquela moça que matou o pai e a mãe. Eu dei em primeira mão aqui na Jovem Pan e o então diretor de jornalismo, José Carlos Pereira, Zé Pereira, me ligou dizendo: o que é isso? O que é que você acaba de dizer? Tão nervoso que eu falei: Zé, não fui eu que inventei essa história. Isso está na lei de execuções penais. E é verdade. Os presos que atingem esta situação têm o direito. O juiz da vara de execuções penais é que vai avaliar se houve bom comportamento, se ele atingiu o mínimo necessário e se está no semiaberto. O raciocínio é lógico, é uma adaptação do detento, do preso à sociedade. Se ele fica preso muito tempo e quando se consegue a saidinha ou saidão, ele já está preso a 2/3 da pena, né? Ele perde o contato com o mundo aqui fora, com parentes e tal. Esse é o raciocínio. Agora, veja bem, todos os países têm essa possibilidade, né, de saidinha ou de adaptação, a fase de adaptação. A diferença que eu vejo, uma diferença importantíssima, é a seguinte: nos Estados Unidos, quando se consegue esse tipo de privilégio de visitar a família, ou mesmo uma saída temporária, por lá há fiscalização. Batem na porta do preso que recebeu o benefício e quer saber se ele estava em casa, porque eles têm que estar em casa às 10 horas da noite, quer saber se ele ingeriu bebida alcoólica e quer saber se ele anda ou está perto de outros detentos, o que é proibido. Se acontecer isso, imediatamente, ali mesmo, ele já é preso e fica sem direito a outras saídas. São as condicionais, né? E aqui no Brasil não há absolutamente nenhum controle. E aí ficam esses presos que estão, às vezes, com outros inquéritos em andamento, né? Ficam soltos e acontece muitas vezes, né? De presos que usam o saidão e voltam para a cadeia. E é tipo um álibi, né? E outros simplesmente não voltam nunca mais. Mas é o risco que a lei colocou para a sociedade. Um projeto foi aprovado na Câmara do Coronel Derrite. Ele é o secretário de Segurança Pública, mas é deputado federal licenciado. Conseguiu aprovar essa lei, proibindo o saidão, e está no Senado Federal. Então é um direito que o preso atinge, consegue, depois de cumprir parte da pena, 2/3 da pena, está no semiaberto e aí provoca esse terror. Olha, Felipe, quem mora perto de uma penitenciária se assusta, porque sai um bando, um bloco, e ali eles saem aqueles todos iguais, cabelos rapados, de branco, aqui em caso de Minas Gerais é laranja, um vermelho meio alaranjado, chinelos desses de borracha brancos, né? E todos iguais, e pegam os ônibus e todo mundo fica assustado. Mas é o direito que eles têm e a lei deve ser rediscutida, né? E vai ser rediscutida. Muito bem, Zé, são 6h06. Deixa eu acionar o nosso Roberto Mota. O Mota, eu estava dando uma olhada na listinha dos presos que foram liberados hoje. Tem figuras
com uma credibilidade muito forte que agora estão nas ruas, né? Como, por exemplo, Alexandre Nardoni, acusado, inclusive, de jogar a sua filha de 5 anos de um prédio do 6º andar aqui em São Paulo, e o Christian Cravinhos, irmão, inclusive, do outro Cravinhos, que também participou da morte do casal Richthofen, perdão. Como é que você vê isso? Isso é a maior excrescência num festival de excrescências que permeia a nossa legislação. Boa noite, Paulo, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Não se deixem enganar pelas palavras bonitas, pelo juridiquês, por esse argumento de que é um direito dos presos. Esse é um direito criado no Brasil, que inexiste na maioria das democracias. O que existe nos outros países é uma coisa chamada livramento condicional, que, como o nome diz, é condicionada a uma avaliação do preso, a periculosidade dele. No Brasil, todos os criminosos têm direito à progressão de regime e terão direito também à saidinha temporária. Não procurem nenhuma explicação na lógica, na moral e nem no direito, porque o direito do Brasil virou um direito flex. Ele se adapta à ideologia que domina hoje o país. 5% desses detentos que são soltos não voltam à cadeia. Esse número é muito ou pouco? Depende. Se você for vítima de um estupro, de um sequestro ou de um homicídio cometido por um desses criminosos que estão em saidinha, para você o número é muito alto. Agora vamos esclarecer o que são essas saidinhas. Pela lei brasileira, um criminoso preso pode ser autorizado a deixar a cadeia anualmente em até 5 ocasiões. Prestem atenção, cada saída temporária pode durar até 7 dias. Somando, dá um total de 35 dias de férias para um criminoso que está preso, por exemplo, por ter jogado a própria filha, da janela de um apartamento, ou por ter matado a pauladas um casal de pais de uma namorada. 35 dias de férias por presos é mais férias do que um trabalhador honesto, decente, tem. Normalmente essas saídas acontecem em datas festivas, como Natal, Dia das Crianças, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Na maioria das comunidades, essas saidinhas transformam essas épocas festivas em épocas de medo e perigo, porque os criminosos presos, muitos deles, saem da cadeia para ajustar contas ou para cumprir missões recebidas enquanto eles estavam presos. Parece que só os nossos legisladores não sabem disso. Investir no crime tem que deixar de ser um bom negócio no Brasil. O criminoso brasileiro tem que sentir o peso de ter cometido um crime. E esse peso inclui receber a reprovação moral de todo mundo. Nós precisamos ter a coragem moral de dizer: isto é um absurdo. Para cada criminoso, para cada assassino que recebe o benefício da saidinha, tem uma família que não vai comemorar nenhuma data festiva, porque tem um parente, um pai, uma mãe, um filho, que vai passar o Natal no cemitério, em uma cova rasa. A gente precisa ter a coragem de dizer isso. O Mota, o argumento defensor dessa medida é o argumento da ressocialização, né? Eles utilizam muito essa questão da ressocialização como um parâmetro para dizer: olha, todos merecem uma oportunidade. Mas a dúvida que eu acho que todos nós temos é a seguinte: quem mata o próprio pai, como por exemplo o Gil Rugai, que é um outro criminoso extremamente conhecido, está saindo hoje, quem mata a própria filha, pode estar dentro de um quadrado de ressocialização? Existe ressocialização, alguma ressocialização plausível para alguém que cometeu esse tipo de crime? Não, é evidente que não, Paulo. Quem cometeu esse tipo de crime tem uma deformação moral, que em alguns casos pode envolver até uma psicopatia que está fora do alcance de qualquer sonho ideológico.
Porque é isso que essa história de ressocialização é. É um sonho ideológico. Quando você olha as estatísticas no mundo inteiro, a maioria dos criminosos violentos, a maioria dos criminosos que cometem 1, 2, 3 crimes, eles têm a vida no crime e eles retornam para o crime. O índice de reincidência criminal ultrapassa 60% na maioria dos países. No Brasil não existem estatísticas muito confiáveis, mas aquelas que a gente tem, especialmente vindas do trabalho da polícia, indicam que a reincidência criminal aqui supera 80%. É evidente que quando um sujeito joga a própria filha da janela, ele fez uma escolha moral, seja porque tem uma psicopatia, seja porque tem realmente uma constituição moral defeituosa. O psiquiatra forense Stanton Seminole tem um livro fantástico chamado A Mente Criminosa. É um livro de um especialista que estudou milhares de casos de criminosos durante a sua vida profissional. E ele diz o seguinte: o criminoso reincidente, ele tem uma deformidade moral porque ele não tem empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, ele vai usar da violência para conseguir dinheiro, para conseguir sexo, para conseguir status. Ele não tem nenhum problema em fazer isso. Se você trata esse criminoso como um pobre coitado, se você dá a ele uma chance atrás da outra para cometer novos crimes, é isso que o secretário de Segurança de São Paulo mostrou, o Guilherme Derrite. Ele disse: a Polícia de São Paulo prende mais de 30 vezes o sujeito que cometeu o mesmo crime grave. Quem protege os lobos sacrifica as ovelhas. É isso o que o Brasil faz há muito tempo. Tá chegando agora nos Pingos dos Is o nosso Cristiano Beraldo. Fala, Beraldo, uma ótima noite para você. Eu quero entender um pouco a tua visão sobre a progressão do regime, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Essa loucura brasileira, né? Boa noite, Mota, Zé Maria. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites nos Pingos nos Is, a quem já antecipo aqui os meus votos de um Feliz Natal. Paulo, esse caso da saidinha de Natal e de outras datas festivas é um exemplo muito claro do Brasil que não dá certo. Isso não é um experimento social, isso é algo, uma rotina que vem sendo aplicada há anos no Brasil. E aí, qual é a desculpa? Como você mencionou agora, é uma oportunidade do preso se ressocializar, como se a sociedade fosse curar aquele criminoso. Aí a gente precisa entender o seguinte: no Brasil, ninguém vai preso com menos de 18 anos. Então, a pessoa passou pelo menos 18 anos, a média é muito mais do que isso, mas pelo menos 18 anos, convivendo na sociedade. Então, esta sociedade, pela lógica apresentada para justificar a saidinha, essa sociedade não foi capaz de impedir o cometimento do crime. E aí se supõe que esta sociedade é que vai curar o preso, mas olha para dentro da prisão. A vida decente dentro da prisão brasileira, e eu não estou falando de decência no sentido de proteger, passar a mão na cabeça do vagabundo, não. O preso brasileiro, ele tem que ir para dentro da prisão viver vida de preso. Isso não acontece hoje, porque o preso da facção criminosa A, ele não pode ir para a prisão onde a facção criminosa B comanda. Ele tem que ir para essa ou aquela prisão, porque aí a facção dele... Olha onde a gente chegou, o nível em que a justiça, o processo penitenciário do Brasil chegou de fazer arranjos para conviver de forma pacífica com o crime organizado, com as facções criminosas. Qual é a chance de um marginal criminoso sair da prisão e se ressocializar? Nenhuma. A prisão no Brasil é escola de crime. Esse camarada entra lá por tráfico, sai assassino. Entra assassino, vai sair chefe de facção criminosa. Ora, quem que estamos tentando enganar aqui? Isto é um sistema falido. O que o Brasil precisa é olhar, por exemplo, de El Salvador. Aí sim a gente vai ver como é que se combate o crime. Então, essa indecência da saidinha de Natal, porque tem que permitir o criminoso conviver com a família no Natal, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Ora, faça-me o favor. Isso é ridículo
Isso é inaceitável e isso é um estímulo para que a gente viva no Brasil a condição que a gente vive hoje. Dessa criminalidade tomou conta da sociedade brasileira, porque não há limites para quem resolve entrar pelo caminho do crime. Agora, a sociedade de bem, essa não. Essa vive muito limitada todos os dias. Agora, Zé, esse argumento do Beraldo é interessante, né? Porque a ressocialização em casos extremos como esse que a gente está trazendo aqui, ela joga a responsabilidade na sociedade também, né? Ou seja, a sociedade é obrigada a participar de um processo com um verdadeiro criminoso. Como é que é isso? Pois é, Paulo, recentemente o Mota falou aqui sobre a novidade, uma novidade do uso da psiquiatria, né, na lei penal e nos processos, né, nos processos penais. Eu entendo que em casos assim, um laudo psiquiátrico deve ser feito e independente de cumprir pena ou não, ele não seria solto. Por exemplo, nós temos o caso da facada contra o presidente Jair Bolsonaro, que na época da condenação do Adélio Bispo, dizendo que ele era inimputável, ou seja, ele não sabia o que estava fazendo, muita gente criticou. Mas veja bem que loucura que é a lei penal brasileira. Se ele tivesse sido condenado, já estava nas ruas. E ele não foi condenado, ele foi considerado inimputável, mas continua detido, não é uma prisão, mas é como se fosse, né, no Instituto Psiquiátrico, e vai ficar lá até os psiquiatras entenderem de que ele não representa perigo para a sociedade. Mas os últimos laudos apontam que ele continua com mania de perseguição e diz que recebeu de Deus um pedido para eliminar outras pessoas e ele só continua na cadeia por isso, senão seria tentativa de homicídio e ele estaria nas ruas. Veja bem, eu defendo, você falou em progressão, sou contra a progressão. Quando vem aqui pedindo o Congresso Nacional para aumentar penas, eu fico, não precisava. É só o seguinte, foi condenado a 10 anos, fica 10 anos na cadeia. Se 10 anos e um dia, fica 10 anos e um dia na cadeia. Mas não, tem as progressões que você citou agora há pouco. A progressão já está na condenação, quando a sentença diz 10 anos em regime inicialmente fechado. Aí depois, dependendo evidentemente da condenação e do crime, ele vai para o semiaberto e para o aberto. Continua condenado em situação diferente, né? Regime fechado, semiaberto e aberto. No caso das saidinhas, e não é uma defesa, é apenas uma explicação, nem todo preso tem direito a saidinha, nem saidão, nem nada. Para chegar a tal saidinha, é preciso, em primeiro lugar, estar no regime semiaberto. Regime fechado não tem saidinha. Ele tem que ter cumprido 1/6 da pena, pelo menos, no regime semiaberto. E tem que ter bom comportamento. Aí o diretor do presídio é que dá a tal saidinha. E isto é uma indecência porque todos acham esquisito. E é esquisito, né? É esquisito. O que é preciso é mudar essa lei e por isso foi aprovado o projeto do capitão Derrite, que fez um bom trabalho aqui na área de segurança pública e está na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Uma vez, Paulo, eu escutei de um advogado aqui muito importante, criminalista, dizendo o seguinte, eu questionando algumas decisões, algumas sentenças, né? Como, por exemplo, 17 anos de cadeia para aqueles que destruíram os prédios do Congresso Nacional, Supremo e Palácio. Devem ser punidos, sim, mas 17 anos de prisão, né? E uma execução penal feita pelo Supremo, porque a condenação é lá. Então, assim, ele me respondeu, se você for procurar lógica na legislação penal, você vai ficar desorientado e louco. Mas não é possível, tem que ter lógica. A lógica é a história da pena, e do crime e sentença. É preciso ter essa lógica que a legislação brasileira não tem. Agora, Mota, esse projeto que o Zé citou está travado no Senado. Eu quero saber por quê, meu amigo. Eu também, Paulo. Eu também gostaria de saber por quê. Eu tenho uma desconfiança, né? Eu só vou dizer aqui, eu coloquei como uma desconfiança, não é uma certeza, mas a gente sabe que existe um lobby dentro do Congresso Nacional muito poderoso, que esse lobby é acionado toda vez que se fala em endurecimento da legislação penal ou em tirar qualquer um desses, entre aspas, por favor, direitos, né, que os criminosos brasileiros têm e os inúmeros benefícios dos quais eles usufruem.
Esse lobby é composto por inúmeras organizações não governamentais com nomes fofos. E aqui fica um alerta. Quanto mais fofo o nome da ONG, mais ativista ela é na defesa dos direitos dos criminosos. A gente teve há pouco tempo um episódio, né, ficou famoso no Brasil inteiro, de uma pessoa ligada a uma dessas ONGs, com também relacionamentos dentro do crime organizado, que teve um acesso fabuloso e público às mais altas autoridades do Estado brasileiro. Esse foi um caso que se tornou público, mas a gente pode imaginar que existam outros casos que não se tornam públicos. Uma observação, essa história de preso com bom comportamento, olha, todos os presos brasileiros, todos os criminosos que tenham cometido todos os tipos de crime, eventualmente terão direito à saída temporária, porque a todos os criminosos brasileiros têm direito à progressão de regime sem exceção. No Brasil não existe prisão perpétua, já houve um tempo em que criminosos hediondos não tinham direito à progressão de regime, por causa de uma lei aprovada no Congresso Nacional. Essa lei caiu por uma decisão judicial. Então, hoje, todos os criminosos, inclusive os hediondos, têm direito à progressão de regime. Agora, quando dizem que só os que têm bom comportamento têm direito a esse benefício, os policiais e promotores que lidam com o crime todos os dias sabem que os presos mais perigosos são justamente aqueles que têm o melhor comportamento dentro da cadeia, porque eles sabem que ganham pontos com isso. Para encerrar, é preciso a gente dizer, ressocialização não existe. Isso é uma fantasia ideológica que colocaram na nossa lei. O que existe, sim, é a reabilitação. É quando o criminoso desiste de cometer crimes. Ele se dá conta de que cometeu um erro, ele se arrepende do que fez, ele cumpre a pena dele e decide, daqui por diante, a minha vida vai ser diferente. Essa reabilitação depende principalmente do criminoso. Não depende de nenhum projeto de lei feito por um congressista de esquerda. Agora, Beraldo, o que eu não consigo entender é essa inércia do Estado, né? Porque todo ano a história é a mesma, né, meu amigo? A gente não está relatando aqui nenhuma novidade. Vão soltar e vão fugir. Paulo, o grande problema é a romantização do crime que acontece no Brasil. A gente vê ali, ninguém faz questão de esconder, como a esquerda passa a mão na cabeça de várias situações onde crimes são cometidos. Inclusive, se a gente observar o que aconteceu quando Israel foi atacada, quando terroristas entraram em Israel, entraram na casa de famílias, mataram bebês, estupraram mulheres, mataram idosos, uma condição, uma atuação, um tipo de ação terrorista inaceitável e imperdoável, a esquerda brasileira foi lá fazer romance, passar a mão na cabeça, conseguiram, né, um esforço ali para tentar inverter a narrativa e dizer que o Hamas, esse grupo terrorista, era a vítima de Israel. Então, a esquerda brasileira, ela tem muita eficiência em se relacionar com o crime, em passar a mão na cabeça do crime. E tem um outro aspecto também. A gente vê manifestações da esquerda que pedem a extinção da polícia. A gente vê a esquerda sempre se manifestando, usando a desculpa dos direitos humanos, mas sempre se manifestando com preocupação em relação a quem cometeu o crime, ao criminoso, né? Mas você também tem ONGs, aproveitando que o Mota trouxe esse assunto das ONGs à tona, a gente tem as ONGs querendo faturar em cima da ação da polícia, da ação do Estado contra o criminoso. Aí eu vou lembrar o que aconteceu no episódio, por exemplo, em que a Polícia Militar de São Paulo levou um preso amarrado, perdão, porque certamente alguma circunstância ali levou com que os policiais não tivessem algemas, enfim, estavam ali sem o material de trabalho, amarraram o preso e levaram o preso. Houve uma ONG que entrou com uma ação contra o Estado de São Paulo pedindo 500 milhões de reais de indenização. Olha só o que acontece. E não é que essa indenização vai para aquela pessoa que supostamente foi exposta a uma humilhação
por parte da polícia, tadinho do criminoso. Não, vai para a ONG. Gastar com o quê? Em tese, com trabalhos que vão melhorar ali a sociedade, tá um blá, blá, blá sem fim. E isso, essas tais ações de danos morais coletivos que só servem para enriquecer a ONG, está se proliferando no Brasil. Então, o processo todo de lida entre o poder público e a criminalidade está completamente deturpado em razão da ação direta da esquerda brasileira. E aí, quando a gente vê essas ações, como, por exemplo, revoga uma proibição de um criminoso hediondo ter direito à saidinha, isso tem dedo da esquerda brasileira. E aí a gente olha para o Congresso e vê um Congresso de 4. Ou porque tem preocupação consigo próprio, ou porque está ali para defender o interesse de alguém. Mas a parte do Congresso Nacional decente, de bem, não pode compactuar com uma coisa dessa. Mas fica claro que, à medida que essas leis são aprovadas, que as pessoas de bem ali são a minoria.